amigos do Capitão Salacornos. Eu não ia trazer nenhum vídeo pro canal até semana que vem, mas eu achei interessante e relevante de trazer pra cá, porque o nosso canal tem o âmbito justamente de falar um pouco do caso específico. É totalmente compatível com aquilo que a gente tenta trazer aqui, né, que são as traições. Antes eu queria só agradecer pelo feedback aí do pessoal nos demais vídeos, os vídeos anteriores. Pedir apenas para curtir, se inscrever, compartilhar, porra toda aí para dar aquela moral, e com isso a gente vai crescendo. O importante é do feedback, né? Não importa quantas pessoas estão no canal, se o canal é muito grande ou pequeno ainda, mas o importante é que as pessoas assistem, param para ouvir, e alguns compartilham, dão opiniões. Isso que é o maneiro. Eu tô pensando em fazer aqui mais pra frente um conteúdo mais profissional, né? Digamos assim, mais formal. Mas em determinados casos, né, eu acredito que a informalidade, até na forma de falar, assim, eu considero que tem que ser preservada para que seja mesmo um bate-papo entre quem tá falando e quem tá ouvindo. No caso, eu falando e vocês ouvindo. Eu gosto desse tipo de vídeo e, assim, vou tentar trazer algum conteúdo mais pra frente com dados estatísticos e, sim, é mais voltado a questões realmente que abrangem estatísticas, essas coisas. Enfim, também estou pensando em trazer mais casos das falitas, né? Porque acredito que é por isso que vocês estão aqui. E prometo que daqui até o carnaval a gente vai ter bastante coisa para falar e para mostrar também, né? Porque elas estão muito quietinhas, né? Estão muito na defensiva. Vamos ter que botar um fogo aí nesse parquinho. E hoje, cara, teve uma notícia que me deixou bastante triste, né? Não deve ser novidade pra ninguém, que o Kobe Bryant morreu. Pra quem gosta do esporte, né? Quem gosta de esportes, o basquete de maneira específica, um dos ícones do basquete, deixou a gente de forma precoce. E eu lembro que, assim, uns 10 anos atrás, né, não sonhava nem em mexer muito com a internet, nem sonhava com nada, assim, era bem mais jovem. E eu chegava da escola, ficava jogando meu NBA 2009 com o Lakers e com o Kobe, e, assim, era maneiro, cara. Era um tempo que não vai voltar mais, então era maneiro e fez parte da minha infância e provavelmente de muitos de vocês que gostam de esporte. Só falar isso mesmo e dar uma mensagem de apoio aí pra a família, que deve ser complicado nesse momento. Falando do assunto, né, do vídeo, aconteceu lá no Maranhão. Eu tinha feito um vídeo anterior aqui, mas como muita informação desencontrada, eu resolvi fazer outro. No Maranhão aconteceu um caso aí nessa semana do policial que chegou à casa, né, casa dele, e deu de cara com o que muitos consideram o pesadelo, né, num relacionamento. Você chegar na sua casa após, sei lá, uma jornada de trabalho que já é fisicamente e mentalmente exaustiva para muitos, e o cara chega e encontra a esposa e um amante. Assim, tenta só mensurar
enquanto eu vou falando, como deve ser a sensação. Chegar na sua casa, encontrar seu amado, sua amada com outra pessoa. Até mesmo para quem já se desprendeu dos sentimentos, né? Não fica tão apaixonado, essas porras aí, né? Apegado. Tudo esses sentimentos que acabam se voltando contra nós, né? Em momentos muito tensos. Até para quem se desprende desse sentimento já deve ser algo complicado. Agora você imagina um cara que, pelos indicativos das fotos dele e da esposa nas redes sociais, um cara extremamente apegado, passional, assim, com um comportamento mesmo de alguém que estava apaixonado, né? Domesticado, diria, docilizado. Então, para esse cara, ali naquele momento, foi praticamente uma sensação como se ele tivesse tomado passasse um raio nele, né? Tomasse um choque com, sei lá, ou a alma dele saiu do corpo e voltou numa fração de segundo, porque pra mensurar já é algo foda, né? Imagina pra quem tá ali olhando naquele momento. Então, assim, segundo as notícias, o amante e a esposa, eles morreram ali naquele momento mesmo, né? Morreram na hora. 2 tiros foram na esposa e 5 no amante. Até nisso o amante se fode mais do que a esposa, cara. Não, brincadeiras à parte, esse caso aí foi tenso, porque, porra, tudo que envolve morte, né? A gente já vê tanto caso aí das palitas e a gente leva de uma forma leve. Envolver morte já é algo com uma proporção bem maior, né? Enfim. Então, assim, eu não sei as causas que levaram essa traição. Não sei o que levou ela a chegar nesse ponto. A gente pode conjecturar e tentar botar como hipótese algumas coisas, como, sei lá, como eu falei, o cara era meio domesticado, né? Parecia ser do tipo muito apegado, muito romântico, muito ali junto. Se vocês forem parar pra analisar assim o caso, tem fotos do cara, porra, ele foi fazer uma surpresa pra mulher e colou coraçãozinho no armário, colou o coraçãozinho na cama, só pra ter uma noção do nível que o cara tava, né? Então a mulher pode ter chegado pensado assim, porra, ele já tá na palma da minha mão e sei lá, dá uma porra de maluco nessas mulheres que, pô, o relacionamento não tem nada de errado, o cara não teve nenhum comportamento reprovável, não fez nada, e mesmo se fizesse, cara, essa nunca deve ser a via que tanto o homem quanto a mulher deve utilizar, a traição. Você pode utilizar de diversas maneiras mais inteligentes que preservem a sua vida, sua integridade física, até a integridade moral do que essa, né? Então, isso tudo que ela provocou, na verdade, como no caso anterior que eu falei da Bruna Carvalho, ela também foi a culpada disso tudo, a que provocou toda essa confusão, né, que acabou com 2 mortes. Depois até o policial entregou, acho que a arma eu não sei se foi pro tio ou pro cunhado, algum dos dois entregou a arma e acho que se entregou também depois, né? Então, assim, tem essa hipótese do cara, porra, ter sido muito romântico ao longo
desse tempo e ela simplesmente se cansou, ou também que ele poderia ter sido hostil, porque assim é foda, né? Você vai, olha algumas fotos nas redes sociais, não dá pra tirar grandes conclusões, mas assim, porra, ali naquela foto que os dois estão, tem algumas fotos dos dois juntos, sei lá, não dá pra você tirar a conclusão de que os dois eram felizes, né, também. Porque, como eu disse, tanto pro homem quanto pra mulher, as redes sociais, elas podem servir como uma forma de você camuflar, né, algumas coisas, principalmente num relacionamento. Eu, quando vejo esses perfis de casal, só pra endossar um pouco o que eu tô falando, eu já tenho um pouco de dúvida se os dois são realmente felizes e precisam dessa união mesmo, né? Porque os dois se tornam uma... Tipo, tem um trecho da Bíblia que fala que homem e mulher devem se tornar uma só carne, mas os dois se tornam um só perfil. Então, assim, eu contesto um pouco, né? Mas cada um sabe do relacionamento de si. Mas, assim, eu observando, eu tenho algumas dúvidas. Então, as fotos que os dois aparentavam estar felizes só serviu para que no fim das contas, pelo menos da parte dela, mostrar que eles não eram tão felizes assim, ou não se dedicavam tanto assim à relação que ambos tinham. Foi lá em São Luís, né? Falei Maranhão e esqueci a cidade, São Luís. Então, a gente tem essas hipóteses e outras, né? Mas independente do que levou ela a essa decisão estúpida, se ela me dá assim alguma sensação de pena ou de, sei lá, tristeza ou de compadecimento, não sinto pena alguma. A nossa página no Facebook chegou a postar, né? Cheguei também a ver lá, depois vou botar aqui o link da página para vocês. Falou uma coisa que eu, em poucas palavras, que eu concordo: quem procura acha. E ela resolveu optar pela via mais perigosa, sabendo que existem vários casos de feminicídio, né? Agora assim, porra, ela não fez de... Como posso dizer? Não fez de ingênua, não fez porque estava fragilizada, fez totalmente consciente. Ela tinha possibilidades, escolheu esse caminho. E a reação do cara foi apenas uma consequência de uma atitude estúpida, que simboliza falta de caráter, né? Diria. E não deve ter assim da gente nenhum... Não deve tirar da gente nenhum sentimento de compadecimento, de pena, porque... Porra, ela procurou isso, cara. Então, o que a gente pode falar? Nada. Tem muita gente que apenas pela mulher ter morrido, pelo caso ter sido muito grave, que envolveu morte, aí se a pessoa fala uma parada dessa, aí já fala: ah, você não tem coração, você não tem pai, mãe. Mas, porra, isso pra mim é baixo, né? É algo ridículo você colocar família, botar sentimentos emocionais numa discussão de terceiros. Então, pra mim, não tem nenhum sentimento assim de culpa. Pelo contrário, ela procurou, achou. Já foi tarde pra mim, sinceramente. Seleção natural, como o pessoal fala. Porque se você tá aparentemente bem na relação, seu marido tenta te dar o bom e o melhor, mesmo assim você não está satisfeita, prefere trair, então, sim, a partir desse momento você tem que estar ciente de que
se o cara descobrir, você pode morrer. E pensando um pouco com a cabeça do cara, que eu também é um comportamento que não devemos aplaudir, não devemos achar maneiro, porque para quem sei lá, para quem possa achar estranho, talvez possa acontecer com algum conhecido e tal, o homem nunca deve agir pela emoção, né? Que quando a gente age pela emoção, nos tornamos verdadeiras bestas. Pra quem já jogou The King of Fighters, é como se fosse o Yori possuído, entendeu? É complicado você agir pela emoção, porque você começa a perder noção das coisas, né? Perder o rumo, perder todo o foco que você tem. Nós somos movidos pela razão, a razão deve predominar dentro de nós. E claro, é difícil, né? No momento daquele ali, onde o cara, porra, como falei, o cara tá presenciando e tomando uma gaia, é ainda mais difícil do cara raciocinar. Então foi, como falei, foi uma atitude dela que gerou uma consequência grave, que é complicado pro cara mensurar ali naquele momento o que fazer. Claro que existem formas muito mais inteligentes, como eu disse, de resolver isso. Como no vídeo que eu postei aí, como agir com racionalidade, né? Agir sempre com racionalidade, porque ali o ator, né, que representava o cara traído, ele foi muito inteligente, porque ele conseguiu sair de uma situação em que ele estava sofrendo, né, em tese, emocionalmente, conseguiu virar a situação, mostrar a verdadeira face da vagabunda, né, que era a atriz que representava a noiva, e ali ele conseguiu mostrar a verdadeira face dela para todo mundo. Ou seja, ele praticamente destruiu a reputação dela ali para todo o meio que conhecia o casal. Foi uma atitude muito inteligente, porém nem todos os homens têm esse tipo de, diria, inteligência emocional, porque é foda, né? Principalmente se a gente partir da ideia de que esse marido que matou o amante e a esposa, ele era bastante apegado pelas publicações em redes sociais, então é complicado você pedir desse cara uma razão. É um cara, porra, totalmente romântico. Você vê até como as coisas mudam, né? Tão repentinamente. No primeiro dia de 2020, no Réveillon, tem uma publicação dos dois, né? Aproveitando com juras de amor. Passa-se 26 dias e acontece isso, né? Então, para quem vive uma relação, seja de amor, de amizade, a gente tem que sempre lembrar que aquilo que é verdade num dia pode ser mentira no dia seguinte. A gente nunca pode levar a palavra de pessoas que, assim como a gente, são imperfeitas, né? Estão totalmente suscetíveis ao erro, como uma verdade absoluta. E o foda disso tudo é que mesmo a mulher, porra, tomando a pior das decisões, né? Talvez por representar muitas mulheres do nosso Brasil, mesmo assim ela ainda teve muitas mensagens de apoio, né? Incrível. Muita gente que não é nem familiar dela, mandando mensagens lá na linha do tempo, falando
poxa, nem acredito que você morreu na pessoa tão boa. Será que ela era tão boa assim a ponto de trair o marido? Porra, não dá pra passar a mão na cabeça de uma pessoa dessa, né? Ela apenas escolheu o que plantou, né? Então, não dá pra você ter um sentimento, mesmo que ela fosse amiga, sei lá, cara. Não dá pra concordar com isso, não dá pra compactuar com uma coisa dessa. Pelo menos aqui no canal, eu nunca vou defender a via da traição. Porque o canal só existe justamente para tentar combater esse tipo de mulher. Que trai, que é suja, que não joga de maneira limpa, né? Não joga falando a verdade, olho no olho. Então, assim, não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. E eu só cheguei a ver isso no grupo do DEP lá, né? DEP? Não, porra. O nome do grupo é PGM, caralho. DEP é quando alguém morre. Cara, eu sempre confundo. Então, tinha algumas fotos fortes também, né? Da mulher morta e tal. Acho que não vale nem a pena postar as fotos mais leves, quanto mais as pesadas. Aí o canal cai e fudeu. Mas assim, é só pra mostrar que hoje o cara, assim, quando ele vive uma situação dessa, de se deparar ali naquele momento com um caso de traição, ele sendo traído naquele momento, ele naquela fração de segundo ali deve, sei lá, pensar assim, porra, eu já sei que eu tô fudido, né? Se eu bater nela, então eu vou matar logo. Aí é pra se fuder mesmo de vez, né? Como eu falei, existem formas mais inteligentes de você poder resolver, mas para isso você tem que ter um nível de inteligência emocional, de maturidade, a saber aceitar que as mulheres são de uma forma e nós homens somos de outra, né? Nossas naturezas são diferentes. Então você tem que entender que não pode depositar todas as suas fichas num casamento, mesmo você estando casado. Você está casado, você não nasceu casado, você apenas se casou com a mulher que você encontrou ao longo da sua vida, que é perfeitamente normal que ela possa sair da sua vida em algum momento. E ela tanto pode te proporcionar coisas boas quanto ruins, depende dos indicativos. Às vezes até aquelas que dão sinais positivos para você podem estar te apunhalando. E você tem que nunca ficar na complacência, né? Você não pode, por receber carinho, migalhas, você não pode achar que você está na boa e fechar seus olhos, porque são esses casos como esse, o da Fabiola lá, da manicure, que também traiu o cara lá, e tantos outros, né, que acabam viralizando de uma certa forma na internet. A gente tem que entender que muitos desses caras, né, eles fecham os olhos, né, acham que tá tudo bom e de uma hora para outra o céu vira inferno. A gente nunca pode achar que ou tá tudo muito bom ou tudo muito ruim. A gente sempre tem que tirar ilações de tudo, analisando de maneira racional, inteligente, não agindo de forma precipitada, que pode até mesmo nos fuder mais pra frente. É isso, rapaziada, eu apenas queria trazer esse vídeo porque considerei relevante o assunto, meio pesado, né? Mas é relevante. Prometo que vou tentar pra semana aí trazer um conteúdo pro canal lá da Gina, porque elas estão muito quietinhas.
ou da Gina ou de qualquer outro grupo também que envolva traições, pra gente dissertar um pouco, né? Já faz um tempo que eu não posto, então estava com saudade de vocês. A gente vai ter muita coisa pra falar durante o carnaval. Falou? E também falar que não sei qual vai ser o próximo vídeo, mas nos próximos vídeos devo falar do assunto que o inscrito pediu aí, sobre as garotas de igreja, o que eu penso, o que nós pensamos, na verdade, que eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês quiserem deixar aí nos comentários, podem falar. É isso, rapaziada. Um grande abraço, um ótimo início de semana, que seja a melhor semana da vida de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!